Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida e será proclamada. Nós oramos, Senhor, para ouvir a Tua voz nessa manhã. E assim ter o nosso coração aquecido na Tua presença. Cremos e confiamos nisso, clamamos por isso, Senhor, porque a Tua presença é o que importa. A Tua palavra é o que importa. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, aqueles que podem sentar. Tão bom estar aqui, estou com um coração tão grato, tão feliz de estar de volta no período de férias mais ou menos. A gente correu muito, trabalhou muito, mas foi muito bom. 3 domingos que eu já estava fora daqui, com muitos irmãos aqui da igreja, nós fizemos uma viagem. Nós fomos ali a Turquia e a Grécia, mas a gente, na verdade, estava indo para uma viagem nos tempos bíblicos. Na Turquia estão 7 cidades, 7 igrejas para quem Deus escreveu cartas. Jesus escreveu cartas por intermédio do apóstolo João. Isso está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, tem cartas de Jesus às 7 igrejas que ficavam na Ásia Menor, continuam lá, hoje são na Turquia. E de lá nós fomos à Grécia e fizemos um pouquinho da 2ª e da 3ª viagem missionária de Paulo, porque fomos a Éfeso, na Turquia, e na Grécia fomos a Corinto, a Atenas, e foi uma viagem muito boa. Eu vi, aprendi muita coisa, ensinamos muitas coisas, vivenciamos muitas coisas que foram muito importantes. E eu estava, então, como sempre faço, todas as vezes que volto dessas viagens a Israel, à Terra Santa ou algum lugar bíblico, eu estava, então, animado a trazer algum conteúdo dessa viagem, ou desses lugares, ou desses textos, porque isso está tudo bem fresquinho na minha cabeça, e o sermão estava preparado ainda na viagem. Eu já tinha até dito a alguns irmãos que estavam viajando conosco: olha, devo pregar na Recon sobre esse texto, sobre essa coisa. Mas aí no último dia, voltando, foi um dia só de viagem, só de aeroporto, voltando, e eu passei um tempo bom com o meu companheiro de ministério, o reverendo Marcondes, que estava comigo. Ele está ali, faz assim, Conde, para o povo te ver. Eu estava com o Conde, a gente teve um tempo de conversa longo, entre um voo e outro, e chegou para mim, no meu aplicativo de Bíblia, no celular, um texto muito lindo, e eu fui impactado naquele último dia de viagem por esse texto de Isaías capítulo 30, que nós lemos, e então eu decidi que é nele que eu quero pregar. Mas o reverendo Rodolfo, que não está aqui porque está em João Pessoa, já me prometeu que no outro domingo, domingo que vem, ele vai estar aqui de manhã, aí ele vai pregar sobre essa viagem, vai contar umas histórias, a gente vai rir bastante, com certeza. Então aguardem o reverendo Rodolfo no domingo que vem para falar mais dessa viagem. Eu hoje quero falar um pouquinho de Isaías 30, e eu quero começar confessando a vocês que eu sou péssimo de tecnologia. Eu tenho um Smart TV em casa, eu tenho um celular e outras coisas, internet, mas eu confesso que eu não uso todas as funcionalidades, porque eu sou muito ruim disso mesmo. A prova é esse papel aqui, né? O povo morre de vergonha. Minha mulher, que está aqui na frente, meus filhos, morrem de vergonha de eu vir pregar com papel, porque eles pregam de iPad, né? Assim. Eu não uso todas as funcionalidades das coisas que, inclusive, eu tenho, porque eu simplesmente sou ruim disso. E, assim, eu não me considero uma pessoa desprovida de inteligência. Isso foi uma forma bonitinha de eu dizer que eu não me acho burro. Realmente eu não acho que eu sou. Mas eu tenho um problema que eu tenho dificuldade e falta de paciência para ler instruções. Então, chega uma televisão nova em casa, eu não sou daquele que vou ler o manual, que descubro como é que conecta as coisas, como é que faz, eu não sei. Eu simplesmente, no que for intuitivo, eu vou. Eu ligo, aperto, não sei vincular na internet, tenho filhos para isso. Então, eu chamo o meu mais velho, Ivanzinho resolve isso, ele faz para mim. Essa semana eu cheguei, estava desconectado, ele conectou para mim, porque eu nunca parei para estudar os manuais, nunca parei nem para botar na internet.
essas coisas, eu sou muito ruim disso. Eu odeio estudar passo a passo. Quando o povo fala, tem um passo a passo desse negócio, isso já me dá uma agonia. Eu não gosto de passo a passo. Dificilmente eu paro para ser treinado nessas coisas e eu me prejudico muito por isso. Eu sei que não deveria ser assim, mas é o que tem. E dizem que com a idade eu vou melhorar. Eu estou esperando, já estou ficando velho e não melhora, mas um dia chega. Vamos crer nisso, né? Vamos crer que um dia eu vou melhorar. Eu estou me lembrando de uma história agora sobre isso. Minha mulher, que está aqui, Paulinha, ela comprou umas cadeiras lá para casa. E ela comprou, eu não sei por que murrinha ela fez isso. Porque a coisa mais fácil do mundo é comprar cadeira. Comprar cadeira, levar para casa. Não, mas ela comprou numa loja e mandou entregar a cadeira. E eu achei que, porque eram 4 cadeiras, não iam dar no carro dela, iam chegar as cadeiras montadas, mas não, chegaram as cadeiras desmontadas lá em casa. E ela chegou para mim e fez, pronto, amor, está aqui as caixinhas, você monta as cadeiras. Não, aí eu fui montar. Eu fui. Queria? Não queria, mas fui. E aí tirei as cadeiras das caixinhas, porque pensei, qual é a dificuldade de pegar 3 parafusos, umas porcas, um negócio lá, botar umas cadeiras simples, cadeira de varanda. Então eu fui fazer. Não consegui fazer. E meu irmão, eu apanhei e não consegui fazer. Tinha lá um papel que dizia a foto de onde ia o parafuso na porca. Eu ainda tentei olhar, mas não deu. Eu simplesmente não fiz. E eu disse, amor, falhei, não consegui. Ela achou um absurdo. E eu cheguei ao absurdo de dizer que estava faltando alguma coisa. Eu não consegui, não foi porque eu não tinha lido o manual, não. Eu não consegui porque faltou parafuso. Paula, faltou parafuso, com certeza. Pode ir na loja reclamar que faltou parafuso. Passei 3 dias dizendo que faltou parafuso. Aí nisso chegou um compadre meu que mora em Fortaleza, o Will Robson. Ele veio passar um tempo lá em casa, todo ano ele passa um tempo lá em casa. Ele veio de Fortaleza, chegou e montou tudinho para mim. Porque ele leu o manual e ele é paciente, coisa que eu não sou. E ele ficou ali 1 horinha e montou, para você ver o nível de como eu sou. E é lógico que vocês são inteligentes, já sabem onde eu quero chegar. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. A gente não quer ler o manual de instrução, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A gente, às vezes, não quer investir tempo, gastar tempo conversando com quem entende da nossa vida mais do que a gente mesmo, em oração. Porque quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, a gente conhece a Jesus e a gente conhece a nós mesmos e tudo fica mais fácil na vida. Mas nós não temos o treino, a paciência ou a instrução para ler a palavra, para ter tempo com Jesus, e a gente fica com raiva da vida, a gente sofre com relacionamentos de casamento ou de amizade, de sociedade, de pais e filhos, e a gente sofre tendo um manual de instruções, a gente sofre tendo alguém vivo com quem conversar e ouvir a direção, e a gente não faz isso, e a gente sente angústias e desesperos, mesmo quando muitas vezes nós somos muito abençoados, não sabemos porquê. O pior é não saber como se libertar, não saber como melhorar, como viver, e não é bom que seja assim. O contexto dessa profecia de Isaías 30 é que o povo de Israel, lá na antiguidade, estava sendo ameaçado pela Assíria. Quem é bom de história, quem estudou ali pela 7ª série, que é hoje 8º ano, eu acho, que mudou essas coisas, eu nunca sei. Eu sei da minha época. Na minha época era a 7ª série, a gente estudava o Império Egípcio, Mesopotâmico. Quem lembra dessa história? O povo de humanas deve gostar disso, eu adorava. E aí tem os hebreus e tem os assírios. Depois dos assírios foi que veio os babilônicos e a Grécia e Roma. Mas o povo assírio era um povo muito violento, era um império, que teve uma época que foi o maior império do mundo, e esse povo então começou a ameaçar Israel. E o profeta vai escrever isso e dizer isso para um povo que estava sendo ameaçado pelo império da época, e era um império que queria destruir. Não era um império que queria, como o Império Romano, fazer a Pax Romana, que conquistava e mantinha a paz. Não, não. O Império Assírio queria destruir tudo, queria matar todo mundo com requintes de crueldade, e era nesse povo ameaçado para quem Isaías estava profetizando. Sendo que, em vez do povo se voltar para Deus, em vez do povo ir naquele que sabe todas as coisas, ir na palavra de Deus, no manual de instruções, o povo tinha suas próprias estratégias para se precaver ou para lutar contra esse império.
E a estratégia de Israel na época era achar que ia resolver uma aliança diplomática que tinha feito com o Egito. O Egito, no passado, tinha sido um grande império. Então o império egípcio era muito grande, mas esse império já tinha caído. Mas eles estavam confiando nessa aliança diplomática com o Egito, que fica no sul, para lutar contra a Síria, que vinha do norte. E muitos de nós, quando nos sentimos ameaçados, em vez de buscarmos o Senhor, em vez de confiar nele, sossegar nele, a gente também busca as nossas próprias estratégias. E a gente se aperreia, e a gente faz os outros sofrerem também, não é só a gente que sofre. E aí o profeta, que o povo estava confiando na aliança com o Egito, não estava se buscando, olhando para o Senhor, o profeta usa essas palavras, que são uma mensagem ao mesmo tempo de alerta e também de esperança. Vejam que coisa linda, o verso 21, que Mário leu 2 vezes. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Não é lindo? Era isso que Isaías estava dizendo para o povo. E é de fato um alerta e uma esperança. É um alerta especialmente para quem não queria ou quem não quer uma orientação, quem não quer uma direção de vida. Tem gente que diz assim: eu não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de vida após a morte. E o alerta que Isaías estava fazendo ao povo, e o alerta que eu quero trazer para vocês hoje, é de que a nossa fé não só tem a ver com a eternidade, que também tem, não só tem a ver com vida após a morte, também tem, mas o alerta que Isaías estava fazendo e que eu faço, é que Deus quer dar a direção para você hoje, para essa vida. O alerta de que sem direção você se perde, você se desvia ou para a direita ou para a esquerda. Você toma decisões equivocadas, causa sofrimento em você, causa sofrimento nos outros. Você vive segundo os seus desejos e as suas próprias estratégias, e você acha que isso é suficiente, mas não é. Israel tinha suas estratégias, você também tem, conforme você quer ter sustento, você tem as suas estratégias para o seu sustento, para os seus relacionamentos. Mas a maioria das vezes, as suas estratégias, como as de Israel, não são as melhores, porque você tem uma visão limitada. Deus, que é eterno e ilimitado, é que tem uma visão melhor para você. E o texto de Isaías 30, eu comecei a ler pelo 15, não vou pregar muito sobre ele, mas vejam que coisa linda esse versículo 15. Assim diz o Senhor, o profeta começa a profecia e diz assim: assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Vejam: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a sua força. Meus irmãos, vamos parar por aqui. No sossego e na confiança está a sua força. Mas ele continua: mas não quisestes. Antes vocês disseram: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, portanto hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Olha o que Isaías está dizendo: no sossego e no descanso vocês seriam salvos. Confiando em Deus, vocês seriam salvos, mas vocês não quiseram isso e disseram que iam correr e queriam cavalgar. Mas quando vocês correrem e cavalgarem, os seus perseguidores vão correr também e vão cavalgar mais ligeiro do que vocês. Mas a palavra primeira era: no sossego e na confiança vai estar a sua força, mas você preferiu fugir. Irmão, irmã, eu vim aqui dizer para você: se preocupe com as suas estratégias. Se preocupe em como você está solucionando o seu problema, porque problema todo mundo tem. Não é porque eu estou aqui mais alto do que vocês, 1 metro, com uma roupa branca, que eu não tenho problema. Todos vocês têm e eu também os tenho. A preocupação é como você vai resolver os seus problemas, as suas doenças físicas, emocionais e as suas questões espirituais. Se você vai confiar nas suas estratégias ou nas estratégias que lhes tem o mundo oferecido, ou se você vai sossegar e confiar em Deus para ter a sua salvação. Eu vim aqui para dizer que não é de todo jeito que você vai funcionar, não vai resolver suas coisas, não. Não é de todo jeito que você vai
viver dignamente, não é de todo jeito que você vai ter relacionamentos saudáveis, não é de todo jeito que você vai ser suprido emocionalmente, e quando você vai de todo jeito, você vai ruim, porque há um jeito certo, há um caminho, há uma direção, que é Jesus Cristo. O profeta Isaías era o profeta messiânico que mais falou sobre Jesus. Esse texto, o nome de Jesus não aparece diretamente, mas você sabe no Novo Testamento quem disse que era o caminho. Quem é a direção? É Jesus Cristo. Paulo, quando está dizendo, conversando com os romanos, no comecinho da carta dele aos romanos, diz que o nosso problema, nós estamos em apuros, quando nós somos deixados resolver os nossos problemas com as nossas estratégias. Ele usa a expressão, quando nós somos largados para cuidar apenas com os nossos desejos, aí as coisas desandam. E sabe o que foi que aconteceu com Israel? Depois dessa profecia de Isaías, a Assíria conquistou o reino do norte inteiro, destruiu tudo, tomou a capital que era Samaria. O reino do sul, onde Isaías estava profetizando, foi obrigado a pagar tributo aos assírios. E logo depois, quando a Assíria caiu, Babilônia foi e também invadiu o reino do sul, tomou conta de tudo. Então o alerta é, sozinho, na sua estratégia, na sua força, você vai se desviar. Você não consegue porque a sua visão é limitada. Você acha que sabe, mas não sabe. Eu espero que você tenha saído de casa hoje, ou você tenha acessado a internet, porque você saiba que precisa de ajuda. Porque você sabe que os caminhos do Senhor são melhores do que o seu. Eu imaginei assim esse sermão. Quando for hoje de tarde, depois do almoço, alguém perguntar a você, Ivanzinho pregou sobre o quê? Eu imaginei você respondendo sobre parar de lutar com a nossa estratégia, sobre parar de lutar com a nossa própria força, sobre ser humilde para pedir a Deus direção, sobre aprender a sossegar e a confiar. Eu fiquei imaginando isso. Eu tenho um filho que não está aqui, ele vai vir dirigir o louvor de tarde, aí ele vai perguntar, tu pregaste sobre o quê? Aí eu imaginei, eu preguei sobre isso. Mas depois, quando eu imaginei que ia dizer isso, aí eu fiquei pensando, mas confiar em quê? Eu vou ficar parado no meio da ameaça? A Assíria está vindo destruir Israel, eu estou recebendo ameaças profissionais, emocionais, de todo jeito, eu vou ficar simplesmente parado? Será que é isso que Deus quer? E aí vem o melhor. Além do alerta, essa palavra é uma palavra de esperança. Eu estava doido para chegar nessa parte, meus irmãos. Glória a Deus, agora o sermão vai ser bom para mim. É porque essa primeira parte eu tinha que dizer, porque Deus mandou. Essa é a parte agora que eu quero dizer. A esperança que esse texto traz. Para quem entendeu que precisa sossegar e confiar. Para quem está no processo de entender aos pouquinhos que precisa desconfiar da própria estratégia. Para quem entendeu que o jeito é Jesus, a forma é Jesus, o caminho é Jesus. Em todas as nuances da vida, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, nas coisas do corpo, da alma e do espírito. Há aqui uma promessa maravilhosa. Deus não está mandando você ficar parado. Ele sabe que se Ele estivesse mandando eu ficar parado, ia ser um desespero. Porque Ele sabe da ameaça, Ele sabe da ansiedade, Ele sabe da perseguição, e Ele diz, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Ele não está mandando você ficar parado nessa hora, Ele está mandando você caminhar, você seguir a sua vida, seguir suas relações, seguir seu trabalho, seguir sua vida, mas seguir ouvindo a direção que vem dEle. E quando eu li isso no aeroporto, junto de Marcondes, imediatamente mostrei para ele esse texto, fiquei impactado, porque ouvir a voz de Deus, saber a direção dEle, é o que pacifica a nossa alma. Isso já aconteceu comigo tantas vezes, de aperreio, de ansiedade, de insegurança, e ouvir a voz de Deus e sentir proteção, provisão, direção, sem precisar ficar parado, porque eu vou andar no caminho, mas vou saber as decisões que preciso tomar, saber para onde ir, sem me desviar. Amém? Pastor, como é que faz isso na prática? O senhor está falando muita filosofia, o senhor está falando muita subjetividade, mas e o meu problema? Como é que eu vou ouvir essa voz? O senhor ouve mesmo essa voz? Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Conheço gente que já ouviu. Conheço pessoas que já ouviram a voz audível. Eu nunca ouvi a voz audível de Jesus. Mas,
quando lemos a palavra, quando oramos, quando adoramos, quando jejuamos, quando nos alimentamos no corpo e no sangue de Cristo na Eucaristia, quando andamos na comunhão dos irmãos, de gente que crê, nós conhecemos o caráter de Jesus e essa voz de Jesus viva ganha ares mais claros e mais profundos do que se eu tivesse ouvido a voz audível dele. Porque ele é muito maior do que uma comunicação verbal. Se você não sente, nunca sentiu, nunca ouviu, ou faz tempo que não sente, ou não tem discernimento da direção, a minha palavra para você hoje é dizer: ore ao Senhor, peça a direção dEle. Meus queridos, a sua fé não é num Deus de pedra que não fala, nem é num objeto inanimado. A igreja não é um lugar para ritos sem sentido, de vã repetição. Nós estamos de roxo porque é quaresma, e quaresma é preparação para o que vamos celebrar em abril no final, que é a Páscoa. Páscoa é a ressurreição, é a esperança de que adoramos um Jesus que está vivo. E se ele está vivo, ele fala, ele se revela, e o povo dele precisa aprender a discernir a sua revelação, ouvir a sua voz para ser dirigido. Amém? E aí nesse turbilhão que é a semana pós-viagem, tanta coisa para fazer, que estava drenada nesse tempo, aconteceu um negócio lindo. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, e esse camarada não é muito chegado em celular, ele não é muito chegado na comunicação via WhatsApp, e eu recebi uma mensagem dele, raríssimo. A gente fala de outras coisas, a gente se dá muito bem, mas é raro ele me mandar meme, é raro ele me mandar vídeo motivacional. Ele não gosta dessas coisas. Quando ele liga para mim é porque tem um problema para resolver. E quando eu vi que tinha uma mensagem dele, eu pensei a ele sabendo como é que eu cheguei de viagem, perguntando se eu estou bem, por ilusão minha, porque ele não é desse. Mas ele me mandou um negócio que eu achei lindo. E ele disse: eu não sei se você já conhecia, mas mandou para mim. E ele estava mandando a ilustração perfeita para essa mensagem. Olha o que meu irmão mandou para mim. É uma historinha, que talvez você já tenha visto na internet, eu não tinha visto. 2 bebês no ventre da mamãe, gêmeos, conversando. Feijão, é teu baixista e teu baterista. Aí um diz para o outro: você acredita em vida após o parto? O outro respondeu: é claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui nos preparando para o que vai vir mais tarde. Aí o outro diz: não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? Aí ele diz: eu não sei, mas deve haver mais luz do que aqui. Talvez a gente possa andar com as nossas próprias pernas, comer com as nossas bocas. Talvez a gente vai ter outros sentidos que a gente não pode entender agora. Aí o primeiro retrucou e disse: isso é um absurdo. Andar é impossível. Comer com a boca é ridículo. O cordão umbilical nos fornece tudo, toda a nutrição, e o cordão umbilical é pequeno, a gente não pode, depois do parto, fazer isso. A vida após o parto está fora de cogitação. E aí o outro diz assim: bom, eu acho que alguma coisa vai vir diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá precisar mais do cordão umbilical. Se a vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Só deve haver escuridão, silêncio e esquecimento. Aí o outro diz: mas é certo que nós vamos encontrar a mamãe, que vai cuidar de nós. Mamãe? Tu realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se mamãe existisse, então aonde ela está agora? E aí o segundo diz: ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela, somos dela e nela é que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. E aí o primeiro disse: bom, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo concluiu: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela, ouvir a sua voz amorosa lá de cima. Amém. Não é lindo? Coisa mais linda do mundo. Será que a existência da mãe só vale para depois do parto? O bebê que ouve na barriga da mãe é acariciado enquanto está lá, se sente amado dentro do útero,
esse bebê nasce diferente. Então não é só para depois da sua morte que a palavra de Deus vem. A palavra de Deus vem enquanto você está aqui, se preparando para ela. E Ele quer amar você, acariciar você e fazer que você ouça e discirna a sua voz. Eu não tenho dúvida de que a graça de Deus vai salvá-los mediante a fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Mas eu vim pregar para você ouvir a voz de Deus agora, sentir o amor de Deus e ser direcionado por Ele aqui. A minha oração é para que quando eu terminar de pregar, você ore assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, saber a Tua direção. E por último, eu quero dizer algo que é muito especial hoje. O profeta disse que a voz vem de trás. A voz vai vir atrás de você, dizendo: este é o caminho, andai nele. Você não vai ver, mas você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. A voz vai dizer e você vai andar olhando para frente. Hoje é dia de dizer: enche-me do teu espírito, derrama em mim a tua unção, eu vou fazer a tua vontade, andar na tua direção. Os teus caminhos são melhores do que os meus caminhos. Fala aos meus ouvidos, Senhor, porque eu quero ouvir, eu quero discernir, eu quero andar, não quero desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que essa manhã seja uma manhã da direção de Deus na sua vida. Eu oro assim, profetizo isso na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus.